Ao compararmos o corpo humano aos corpos de muitos animais, percebemos que não somos tão capacitados para enfrentar uma série de dificuldades que o meio ambiente apresenta. No decorrer do tempo, a espécie humana desenvolveu habilidades técnicas e criou instrumentos. Com isso, passou a ter recursos mais eficientes que as condições físicas de outros animais e pôde enfrentar muitas dificuldades impostas pelo meio em que vive. Dotado de um cérebro extraordinário, o ser humano foi capaz de criar e descobrir. Aliando o trabalho à criatividade, construiu seu mundo, produzindo bens materiais, habitações, vestimentas, meios de transportes, entre outros, e não materiais, costumes, religiões, artes e ciência. Além disso, desenvolveu uma linguagem eficiente, isto é, um meio de se comunicar com os indivíduos de sua espécie. Isto lhe possibilitou transmitir, acumular e transformar conhecimentos adquiridos ao longo das gerações. Quando observamos a vida dos outros animais, vemos que, de certa maneira, eles também executam muitas atividades. Por exemplo, os pássaros fazem ninhos, as aranhas tecem teias, as abelhas fazem colmeias e produzem mel, os castores constroem diques, e essas habilidades são transmitidas aos seus descendentes. Mas o ser humano faz tudo isso num grau muito mais abrangente, porque desenvolveu consciência de seu saber. Assim, é capaz de debruçar-se sobre si mesmo para tomar posse de seu próprio conhecimento, avaliando sua consistência, seu limite, seu valor. O ser humano possui saber reflexivo. Por isso, os biólogos o classificam como ser que sabe, ou seja, sapiens sapiens. O animal sabe, mas certamente ele não sabe que sabe. Em relação a ele, por sermos reflexivos, não somos apenas diferentes, mas outros. A produção de bens materiais e não materiais é dinâmica, ou seja, ela se modifica na história das sociedades. As moradias atuais, por exemplo, são bem diferentes dos abrigos onde viviam os grupos humanos pré-históricos. Os iglus dos polos, as palafitas das margens dos rios, os edifícios das grandes cidades e as construções indígenas também são diferentes entre si. Muitos outros exemplos poderiam ser apresentados nesse vídeo, como as vestimentas, os cultos religiosos, a comida, as festas, entre outros. Com relação aos outros animais, o mesmo não ocorre. Pássaros constroem ninhos, aranhas tecem teias, abelhas fazem colmeias, castores constroem diques, como sempre fizeram. O ser humano pode realizar grandes mudanças em sua forma de viver. Por ser capaz de construir um saber reflexivo, ele observa, reflete, analisa e julga o que o cerca. Tem capacidade de questionar o passado, de modificar o presente e de planejar o futuro. É criatura e criador do mundo em que vive. Ele não nasce pronto pelas mãos da natureza. Sua vida é, em grande medida, um parto de si mesmo num processo histórico de nascer sem parar. O Homo sapiens sapiens viveu na África, Ásia, Europa e migrou para a América. Os fósseis mais antigos encontrados até hoje têm cerca de 40 mil anos. Constitui a espécie da qual fazemos parte, com um volume cerebral em torno de 1.350 a 1.400 centímetros cúbicos. Suas principais características são o desenvolvimento da consciência reflexiva, da linguagem falada e escrita, da técnica, da capacidade de expressão artística e do senso de moralidade. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre o Homo sapiens sapiens, o ser que sabe que sabe. Só lembrando que esse contexto histórico é muito mais complexo do que o que foi mostrado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.